Olá e sejam todos muito bem-vindos ao InvestidorCast, o podcast do Você Investidor, direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto que é pouco comentado no mercado financeiro, né, Clayton? Mas é de suma importância. Nós vamos falar então da reserva de oportunidade. Aí você deve estar se perguntando, peraí, reserva de oportunidade, o que é isso? É reserva de emergência? Não, a gente está falando do caixa, né? E a gente vai dar mais detalhes sobre isso. É isso aí. A maioria das pessoas, quando começa a investir, se preocupa muito em construir a reserva de emergência, né? Reserva para imprevistos. E daí tem sempre aquela dúvida com quem está com todo o dinheiro no bancão, né? Qual o melhor lugar para guardar a reserva de emergência? Onde que eu invisto? Aí a galera já tenta buscar rentabilidade para reserva de emergência, né? E aí, enfim. E agora nós estamos trazendo esse assunto porque sempre é assim, né? O mercado ele leva os assuntos sempre para aqueles assuntos do momento. Só que normalmente, quando se fala em grandes oportunidades, todo mundo sabe a importância do caixa. Só que ele é pouco falado quando ele deveria estar sendo falado, né? É aquele negócio, o pessoal fala de você ter caixa, de você ter reserva de oportunidade no meio da crise. Mas ali, você já deveria ter construído o teu caixa para estar usando ele. Então, se for ver, o assunto caixa, ele tem que ser falado quando o mercado está em alta. Só que normalmente os investidores estão tão eufóricos investindo, buscando formas de ganhar, e sei lá, seja em criptomoedas, ou seja na ação que está valorizando, que eles deixam de se preocupar com o caixa. Aí quando vem a crise, todo mundo começa a falar em caixa, só que aí já passou, né? Tá atrasado. Então, por esse motivo, nós estamos falando agora que nós temos um vídeo nosso que nós explicamos, está no nosso YouTube lá. Ele é de janeiro de 2020. Nós falamos sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade. E naquele vídeo você comentava, e agora é o momento de você começar a construir sua reserva de oportunidade, porque nós estamos na alta histórica da nossa bolsa. Isso em janeiro de 2020, né? O que aconteceu em março, né? A bolsa despencou e aí demonstrou a importância de você ter um caixa. E hoje é a mesma coisa, nós estamos vivendo, por mais que a bolsa está corrigindo um pouquinho, ela está aí no topo histórico, a nossa bolsa. Então, qual que é o momento de você criar um caixa, se for ver? Não deixa de ser agora o melhor momento, porque as ações já se valorizaram, etc. Você vai começar a preparar, então, um caixinha para quando vem a oscilação, você possa usar. Então, sintetizando, o que é caixa, o que é reserva de liquidez, o que é reserva de oportunidade? É um recurso que você guarda, que você destina justamente para você utilizar ele quando você vê oportunidades na bolsa. Quando vem essas oportunidades, normalmente nas crises, quando as ações se desvalorizam, mesmo ações de boas empresas. Então, quem tem dinheiro guardado, compra bons negócios por melhores preços, utilizando o caixa. Isso aí. Então, e por que, né? Por que é tão importante você ter um caixa, né? Como o Clayton estava falando aqui, a importância de ter um caixa é que ele vai servir para você aproveitar oportunidades. Por isso vem o nome, né? Reserva de oportunidade. Então, ao construir um caixa, você está, querendo ou não, se protegendo para quando vier uma crise, você ter dinheiro no bolso, né? Você ter dinheiro em caixa para aproveitar oportunidades que a bolsa vai te oferecer, tá? Então, se você já tem uma carteira de investimentos aí focada no longo prazo, nada mais justo que você começar a criar um caixa, que esse caixa, a importância dele, vai ser para esse momento que uma crise chegar, derrubar o preço de todas as ações, e aí você vai poder comprar barato. Um exemplo que a gente dá bastante até para os nossos alunos, né, Clayton? Que quando vem a crise, o que é? O que está acontecendo? É que o feijão, o arroz, a carne no supermercado ficou mais barato, se fosse fazer uma analogia sobre isso, né? A mesma coisa acontece nas ações. Então, aquelas ações que são o seu feijão, o arroz, a carne, o macarrão que você tem na tua carteira de investimentos, né? Quando vem uma crise, esses preços são derrubados, né? E nem sempre uma crise ela está diretamente afetando aquele setor onde você tem aquelas empresas, né? Pode ser uma crise geral, como foi essa última, né? Que a gente está aí passando por ela ainda, da pandemia, né? Que vários setores não foram afetados, né? Não afetou o lucro das empresas, não aconteceu nada com as empresas, mas elas tiveram uma redução aí até bem significativa de preço. Então, o que seria isso? Seria uma oportunidade, né? Se você já avaliou, estudou aquela empresa, tem ela em carteira, você acredita nela por longo prazo, ela ficou barata, se tornou uma oportunidade. E é aí, então, por isso que é importante você ter o caixa, né? Para poder aproveitar esses momentos aí. Exato, e até comentando sobre, para nós entendermos como que o caixa é importante você ter, porque as pessoas pensam, tá, mas determinadas crises, alguns setores caem, outros não. E a verdade é que isso não acontece porque o mercado é irracional. Por exemplo, se nós formos analisar quais setores foram realmente impactados, podemos falar assim, pela crise do coronavírus, ali em março de 2020.
principalmente o setor de aviação e o setor de turismo. Esses bateu em cheio realmente a crise neles, porque aviões pararam de decolar, de voar, voos internacionais cancelados, fronteiras fechadas, aí ferrou com o turismo também. Então esses setores foram os principais, com certeza, afetados. Em contrapartida, você vai olhar a questão do setor aí que seja alimentício. E as pessoas, até quem sabe, se alimentaram mais ainda por estar dentro de casa, comeram mais do que o normal. Energia elétrica, né? Outros setores, eles mantiveram o consumo, mesmo com uma crise. E as ações desses setores que eu comentei, setor alimentício e energia, elas também se desvalorizaram durante a crise do coronavírus. Se você for comparar na teoria, eles não tinham relação com a crise em si. Uma relação tão direta, né? E tão direta. Só que o que acontece? O mercado está todo ligado, né? Então a bolsa caem todas as ações, o mercado é irracional, tem um movimento de investidores que não estão agindo pela racionalidade, sim pela emoção. Então, o efeito de tá tudo caindo só vai fazer eles venderem no prejuízo mesmo, para não perderem tudo, sem lógica. E o mercado, então, em alguns momentos age por irracionalidade. E é por isso, algumas ações, independente da ação, se é de uma boa empresa ou de uma empresa ruim, quando vem uma crise, tudo cai. E aí que tá. Se é uma empresa, não tem dívida, tem bom caixa, está num bom setor, paga bons dividendos, e essa ação caiu 20%, 30%, né? Cara, que bom você ter um caixa e poder comprar esse negócio que antes você aceitava pagar, tô dando um exemplo, R$50 e agora você vai poder comprar R$40, né? Olha como é bom você economizar comprando mesmo, sei lá, a tua mesma compra do mês, né? Que você faz no supermercado e lá você gasta R$1.000 por mês no supermercado e de repente no outro mês você gasta R$750, não é bom, né? Por que nas ações durante a crise o pessoal pensa diferente? Até tem uma analogia que fala, né? A Bolsa de Valores é o único local que quando a promoção chega, os clientes não compram. Porque a promoção justamente é crise, só que as pessoas não agem pela razão e sim pela emoção. As pessoas não estão preparadas para agir nesse momento de oportunidade, porque elas querem a oportunidade do momento, elas não querem se preparar para uma oportunidade futura. Logo, elas não têm caixa. Por quê? Infelizmente, muitos investidores iniciantes estão buscando a diquinha rápida, aí vira moda criptomoeda, vira moda ação de determinado setor, começa uma onda de IPO que a pessoa quer entrar em todos os IPOs para ganhar dinheiro, né? Então você pensa como vai estar a carteira dessa pessoa daqui a 3 anos. Se em todo o IPO ela entra, né? Daqui a pouco essa pessoa vai ter 50, 60 ações na carteira com capital não tão grande. Então, algumas pessoas não têm estratégia para investir. Só que é aí que entra o caixa, né? Porque até tem algumas frases que definem bem o caixa. No sentido, é na crise que o dinheiro troca de mãos. Então, mas para ter essa troca, você tem que ter o dinheiro para comprar de quem está disposto a vender pela metade do preço. Se você não tem dinheiro, não adianta nada ter alguém vendendo pela metade do preço, você não tem dinheiro para comprar, né? Exato. Então, por esse motivo, é na crise que o dinheiro troca de mãos. Mas para isso você precisa estar preparado, e uma das formas de você estar preparado para a crise é o assunto desse podcast de hoje, né? É você estar tendo caixa, né? Exato. E outras coisas também que as pessoas ficam com muita dúvida a respeito de quando utilizar, né, até a reserva de oportunidade, né? Qual que é o momento para eu utilizar, né? As pessoas vão lá, quando a gente está falando aqui que é quando os preços baixam, né? Exato. Quando os preços das ações, os preços dos fundos imobiliários, por exemplo, a nossa bolsa inteira ela dá aquela recuada. Aí as pessoas pensam assim, elas começaram agora a investir em renda variável e aí acontece lá uma oscilação de 5% na bolsa de valores, de 3%, 4%. As pessoas vão lá e, nossa, chegou a oportunidade, né? Chegou a oportunidade. Vou derreter meu caixa. Vou derreter meu caixa, né? Vão lá e usam tudo. Na outra semana as ações já voltaram, né? Até aquela pessoa fica, nossa, né? Aproveitei uma oportunidade. Mas na verdade não, né? Isso foi só uma oscilação normal que toda bolsa de valores, como são negócios, tem negociação todo dia ali, eles oscilam, né? Às vezes até notícias mesmo. Exato, né? Alguma notícia ali não tão bem fundamentada, ou alguma notícia tipo de algo que pode vir a acontecer, exato, né? Já mexe com a nossa bolsa de valores. Isso não quer dizer que é uma oportunidade, não quer dizer que é uma crise que se instalou, né? Uma crise é algo que literalmente ferra a bolsa, né? Tipo, vai lá embaixo, né? Joga, tem ações que nessa última crise que a gente passou aqui, né? Não digo que a gente passou, né? Mas se falando do mercado financeiro, porque ele já retomou muito, muito mais do que estava, né? Antes da crise, né? Então, por isso estou me referindo dessa maneira. Mas teve ações que se desvalorizaram 50%, 60%, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado que às vezes uma desvalorização de 5%, 6%, 7% em algum ativo que ela tem na carteira, que ela acompanha, não necessariamente é uma janela para você já ir lá e queimar o teu caixa de oportunidade, né? A tua reserva, né? E também nisso a gente entra em outro ponto. Quando montar a reserva de oportunidade, né? Então, Eduardo, eu monto primeiro a minha reserva de emergência, começo a montar minha reserva de emergência, aí eu já vou fazer meus investimentos para longo prazo,
e já vou montar o caixa junto, o caixa de oportunidade junto, e é aí que a gente vai ter prioridades, né, Cleiton? Prioridades para a gente começar a montar essa reserva de oportunidade. Eu gostaria que você respondesse para a gente, então, qual seria o melhor momento para começar a iniciar a reserva de oportunidade. Exato. Pessoal, na verdade, quando você começa a investir, quem sabe a tua prioridade não seja ter um caixa, porque você está começando a investir. Algumas pessoas, quando têm essa noção do objetivo do caixa, eles querem montar um caixa e aí eles ficam esperando. Quando vier uma crise, eu entro na bolsa. Só que isso é uma forma errada, né? Porque a pessoa está esperando um momento, um ciclo para entrar na bolsa. E esse ciclo pode demorar alguns anos. Então, por esse motivo, começa a tua carteira de investimentos, começa a investir e vai deixando para formar o teu caixa quando você já tem alguns investimentos. Não fica pegando todo o teu dinheiro, guardando num caixa, em renda fixa, para quando a bolsa cair, aí eu entro em renda variável. Isso é errado, porque quem sabe você vai perder 2, 3 anos de aporte, 2, 3 anos de conhecimento para entrar no ciclo. Muitas vezes, como você não pegou conhecimento, não está preparado, esse ciclo vai vir, vai escancarar na tua cara a oportunidade, a pessoa não vai entrar e quando começar a subir, ela vai esperar outra crise para entrar de novo. E aí fica nessa conversinha que muitas vezes a pessoa de medo daí não entra porque caiu. Então, você tem que botar o pé na água para se molhar, você tem que pular na piscina. Então, começa fazendo teus aportes mensais, monta a tua carteira de investimentos. Porém, quando você já está montando e investindo mensalmente, você vai perceber que em algum momento o mercado, como por exemplo agora, está na alta histórica, você já vê várias ações que tiveram uma boa valorização comparado a 1, 2 anos atrás, você já vê empresas que se valorizaram 10, 15 vezes em alguns casos, né? Então, automaticamente você vê, o mercado já vem precificando. Você já montou tua carteira, está fazendo teus aportes mensais, está se falando em alta histórica, assim como nós falamos lá em janeiro de 2020, esse é o momento de você começar a pensar na tua reserva de oportunidade. Como que você vai montar ela? Por exemplo, se você, dando um exemplo para facilitar, está investindo R$1.000 por mês, quem sabe você vai colocar R$500 nas tuas ações e R$500 para o teu caixa, R$800 nas tuas ações e R$200 no caixa. Você vai montando mês a mês, parcialmente, porque você já está vendo que o mercado precificou, está na alta histórica, então pode continuar subindo? Pode, mas aí você já começa a se preparar. Porque tem uma frase que define muito bem. Telhado se constrói no sol, com o tempo firme, antes né? da chuva. Antes da chuva. O telhado não se constrói com o tempo chuvoso. Então, você começa a construir um caixa não quando vem a crise. Quando vem a crise, está chovendo já. Já deveria ter montado o teu caixa. Então, você constrói um caixa no dia ensolarado. E quando na bolsa, podemos falar assim, esse dia ensolarado, quando ela está nas altas históricas, significa que, beleza, ela já valorizou. Como eu falei, você não vai deixar de aportar em renda variável, mas você começa a dividir teu aporte e começa a construir o teu caixa, principalmente se você é um investidor iniciante e ainda não tem o caixa, né? Então essa seria uma sugestão para começar, dividindo parte do teu aporte e já sabendo, esse dinheiro que eu estou guardando é para uma oscilação da bolsa, seja pouco, médio ou muito, você já vai fazendo esse caixinha, reserva de oportunidade, para em uma oscilação você utilizar. Você quer complementar algo nisso? Que daí depois eu também tenho mais alguns exemplos aqui para... Sim, até no seguinte sentido de... Algumas pessoas agora vão perguntar assim, não, mas e agora a bolsa está no topo histórico aí, tá numa forte alta, significa que toda a alta da bolsa depois vem uma crise, né? E não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas é um sinal, né, que as coisas estão subindo e geralmente, na maioria das vezes, uma crise ela vem sempre depois de um ponto que a bolsa chegou a um ponto bem alto, né? Então ela bateu alguns recordes aí, depois veio uma correção, veio uma crise, né? Mas não necessariamente, né, que porque a bolsa bateu o recorde, passou o recorde passado, vem crise. Não é assim, né, pessoal? Também pode acontecer de a gente ficar aqui agora por alguns anos ainda com a bolsa subindo, se valorizando. Subindo, lateralizando, subindo, tá? Não quer dizer que a partir do momento que ela bateu o topo histórico, no outro mês ou já no outro ano vai vir crise de novo, tá? Então o mercado, como a gente falou, o mercado é irracional, né? Não existe um momento certo para a crise chegar. Então, é aquilo que o Cleiton falou, né? Se você quer se prevenir da chuva, construa o telhado enquanto estiver sol. Exatamente, desse tipo, porque daí é como nós falamos, aí quando vem a crise, aí vem alta o assunto investir em ouro, reserva de oportunidade e tal, aí beleza, o pessoal tá vendendo telhado no tempo de chuva, né? Não, se vende o telhado no tempo de sol para proteger da chuva. Então, por esse motivo, nós estamos gravando agora esse podcast, porque agora é exatamente esse momento de alta, momento que teoricamente você não vai estar usando o teu caixa, só que é um momento que você tem que ter noção que é importante você ter. Porque se acontecer uma futura crise, você vai ter essa reserva para você utilizar, né? Então, construa o seu telhado enquanto tem sol, não construa o seu telhado enquanto tem chuva. Porque é como nós falamos, quando a crise vem, cara, é impressionante quando surgem conteúdos na internet, de influenciadores e tal, exatamente falando sobre isso.
Só que aí pergunta, por que que agora que veio à tona a galera fala e não fizeram não um conteúdo corretivo, mas um conteúdo preventivo, né? Porque daí depois que você falar que aconteceu é fácil, né? Mas é que a galera busca muito essa questão engajamento, né? E aí isso busca, naquele momento tá todo mundo pesquisando sobre isso. Só que o momento ideal era se antecipar, né? Era construir o telhado no sol, né? Mas a galera, infelizmente, busca construir o telhado na chuva. E aí o pessoal vai estar lá entregando esse conteúdo completamente atrasado, completamente sem fundamento já, porque passou a verdadeira oportunidade. Mas enfim, galera. E outra questão do caixa também, algo bem importante, cada crise se comporta de uma forma diferente. Então não tem um segredo de você chegar. Quando eu uso o meu caixa, a ação caiu 15% a bolsa, você vai lá e torra teu caixa. Porque na última crise nós vimos que basicamente um mês foi queda livre, depois a bolsa já começou a recuperar. Então por esse motivo é muito mais importante você, uma sugestão, divida o teu caixa em 4, 5 vezes, divida em 4, 5 fatias e aloque essas fatias ao longo da crise para você fazer um preço médio da crise. Não tenta escolher um ponto, o fundo da crise, que você nunca vai descobrir. Então você viu que a bolsa começou a cair, já várias empresas caíram bastante, bem mais do que 10%, aí você pode começar a pegar as fatias do teu caixa e ir alocando, seja mensal, seja a cada 15 dias, seja a cada semanal, você vai colocando uma fatiazinha e você monta um preço entre 1, 2 meses ali, que é o período da crise, você vai conseguir fazer então um preço médio. Na nossa visão é muito mais inteligente, é muito mais conservador do que você mirar um tiro de bazuca e tentar acertar no alvo, né? Porque às vezes você vai errar e aí você vai queimar o caixa. Assim como aconteceu na crise de 2020, né? Eu lembro que a bolsa, sei lá, ela estava nos 110 mil pontos, mais ou menos isso, não me recordo. Quando a bolsa perdeu os 100 mil pontos, teve pessoas que derreteram o caixa. Tudo que tinha, né? Resumo, a bolsa, se não me engano, caiu a 62 mil pontos, 66, alguma coisa assim. Então, olha quanto essa pessoa perdeu de mergulho. Se ela fosse entrando aos pouquinhos, ela poderia fazer um preço médio ao longo do tempo e pegar toda essa descida. Assim como, beleza, pegou um pouco da subida, tudo bem, fez um preço médio, né? Ela alongou esse acerto dela, ela não tentou dar um tirão de bazuca e acertar o olho da mosca voando, podemos falar assim. Exato. As pessoas, elas, em tudo elas tendem a ser imediatistas, né? Então, até quando a crise vem, aí eu sei que vai surgir muita pergunta, tá, mas Cleiton Eduardo, como é que eu ia saber que a crise ia levar a bolsa para 60 mil pontos? Para mim, 90 era uma grande oportunidade. É por isso que você tem que ter calma. Por mais que você erre o pulo no sentido que, vamos dar um exemplo aqui, você queimou 10% do teu caixa na primeira pegada, e aí a crise voltou, a bolsa voltou a subir. Aí você vai falar, nossa, eu fiquei com 90% do caixa e não gastei. Tá tudo bem, você aproveitou 10%. Né? Existe aquele ditado que o investidor é um eterno arrependido. Exato. Mas é melhor você se arrepender fazendo as escolhas certas, né, do que fazendo as escolhas erradas. Então, se a bolsa, como aconteceu dessa vez em 2020, ela foi caindo em etapas, né? Primeiro ela foi a 90, depois a 80, depois a 70 e no última queda dela que ela chegou ali em 60, 63 mil pontos, né? Então, claro, é como a gente falou, ninguém sabia até onde ia, né? Só que por isso você deve ter calma nos momentos de oportunidade também, né? É aquilo que a gente sempre fala. A virtude de um investidor é a paciência, né? É saber ser paciente. Então, até nos momentos de crise, não queima tudo que você tem, tudo que você guardou. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem R$1.000 investido em ações, R$100 era teu caixa. Não precisa ir lá e já queimar os R$100 de começo, né? Vai queimando aos pouquinhos. Se você tinha R$10 mil e R$1.000 era o teu caixa, a mesma coisa. A bolsa deu aquela primeira pegada lá que vamos dar um exemplo aqui, desvalorizou 15%. Né? Vai lá, usa 20% do teu caixa, depois se desvalorizar de novo, usa mais 10% e vai queimando assim, né? É aquele negócio, né? Quando uma faca tá caindo, a chance de você de pegar a faca caindo no fio e se cortar é muito maior, né? Então, é isso que a gente quer dizer. Se você investisse tudo o que você tem de caixa logo no começo de uma crise, você pode perder toda aquela queda, né? Então, vai aos pouquinhos aí, aproveitando isso, todo esse processo. Como o Cleiton falou, às vezes ela vai cair até um ponto e começar a subir, né? O importante é que você formou esse preço médio ali. Exato, pessoal. Então, basicamente aqui conseguimos explicar quando você vai montar, então, tua reserva de emergência nos momentos de alta da bolsa. Você vai montando aos poucos. Você cuida para não queimar a largada e colocar tudo numa queda de 10, 15% da bolsa. Você vai dividindo em fatias, entrando. E outra pergunta muito comum que tem é a pergunta quanto ter de reserva de oportunidade, porque beleza, mas quanto que eu tenho? Eu tenho 50% da minha carteira, eu tenho 10%, tem algum número mágico? Porque, por exemplo,
Reserva de emergência, normalmente 6 meses ou 1 ano do teu custo de vida, né? Então tem números aí que vão balizar você. Quem é mais arrojado, 6 meses, né? Quem é mais conservador vai para 1 ano. E a reserva, quanto você deve ter? Então, na nossa visão, pessoal, para quem está começando e quando você começar a aportar a tua reserva, na tua reserva de oportunidade, um número para você ter como padrão seria 20% da tua carteira, até 20%. Se você não passou por nenhuma crise e está começando a montar agora teu caixa, vai aportando até chegar nos 20%. Cleiton, aconteceu uma crise antes, está tudo certo, usa o que tem. Né? Você está montando ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a bolsa continuou subindo, você foi montando o teu caixa e você conseguiu construir 20% da tua carteira de caixa e a bolsa continuou subindo, foco no teu aporte porque teu caixa está pronto. Agora vai investir. Quando a bolsa cair, você tem os teus 20%. E isso vai mudando, né, também, Eduardo, que é um exemplo nosso ao longo do tempo. Porque quando você vai passando por algumas crises que nós já passamos, o teu caixa faz caixa, né? E aí automaticamente você se dá o luxo de ter um pouco mais de dinheiro exatamente esperando esses grandes ciclos, que é onde nós falamos, é onde o dinheiro troca de mãos, é onde você consegue ganhar mais dinheiro nas crises. Exato. Até explicando isso do porquê que o caixa faz mais caixa, né? É porque quando vem uma crise tão grande assim, por mais que você já esteja aproveitando todas as oportunidades que estão na tua carteira de investimentos, você pode aproveitar outras oportunidades, né, de outras empresas que não estavam na tua carteira, simplesmente para você fazer um movimento de ganho ali, né? O que é fazer um movimento de ganho? É fazer o chamado swing trade, né? Exato. Você vai escolher alguns ativos ali que não estão na tua carteira e que não vão fazer parte da tua carteira, mas simplesmente por o preço deles estar tão atrativo... Custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade, exatamente. Você vai investir neles esperando uma valorização assim que a crise começar a passar e os preços começarem a se restabelecer. Define um preço teto para você vender, porque isso é muito importante, né? Porque senão você vai deixar para depois, de repente você perde toda a alta, o negócio começa a cair de novo e você não se fica desfez, abraçado, né? Naquilo ali. Você não pode casamento, né? Exato, você não pode se apaixonar pelos ativos da bolsa, né? Então, como a gente voltando nesse assunto, você se preparou para fazer aquele swing trade, aproveitar aquela oportunidade, define um preço para vender ali, vende, pega esse dinheiro e joga para tua reserva de oportunidade, né? Que é o que aconteceu conosco nessa última crise. Nós hoje temos mais de 20%, né? Temos um valor bem maior de caixa do que isso que a gente está falando para vocês terem, né? Mas é porque a gente, como o Cleiton mesmo falou, caixa, né? O nosso caixa fez mais caixa. Exato. Várias empresas, pessoal, e como que você percebe um custo de oportunidade, né? Primeiro, swing trade você tem que fazer quando você já entende do negócio, né? Para quem está começando. Então foca em investir em boas empresas que pagam bons dividendos e colocando teu capital ao longo do tempo. Mas quando você já está nessa rotina, investindo há alguns anos e vem uma crise, automaticamente tem negócios que você percebe que desvalorizam muito, mas a crise realmente joga lá para baixo. E aí isso pode você alocar parte do teu caixa nesse negócio que caiu tanto, esperando uma valorização futura nele, né? Então você vai investir na crise nos teus negócios, na tua carteira, em boas empresas, o foco é isso, mas às vezes sim, vai surgir novas empresas e oportunidades que foi o mercado que trouxe para você, porque a crise jogou o preço daqueles ativos lá embaixo. Aí, automaticamente, no momento que você compra, você já define o momento da saída. Exemplo, estou comprando essa ação a X. A hora que ela chegar a 3X, eu vendo. Então, aí você sabe quando chegar em 3X, você vende para não virar um casamento isso aí, né? Em algum momento você tem que se libertar. Só que isso vai fazer com que o teu caixa cresça. E automaticamente, se você acertar algumas dessas empresas, o teu caixa vai superar 20%. É isso que aconteceu conosco, porque nós já passamos por mais de uma crise. Todas elas nós já tínhamos essa estratégia de ter reserva de oportunidade, de focar em longo prazo, saber que os ciclos acontecem e não viver pelo efeito manada, né, buscando o ativo que vai dobrar rápido. E é isso, pessoal. Você percebe que você para de tentar ganhar gotinha e você começa a ganhar de balde no momento certo, né? Porque tem pessoas que todo dia eles querem descobrir a ação do momento. Eles querem gotinha, gotinha, gotinha. Mas faz muito mais sentido e é muito mais tranquilo, muito mais inteligente você ter uma reserva de oportunidade, fica bem, fica focando em bons ativos e quando a crise vir, aí você vai buscar essas ações que realmente se desvalorizaram e aí você vai pensar em alguma ação para especular, de certa forma, comprar barato para vender mais caro. Só que é no momento em que a tendência de você achar esse negócio esteja a teu favor, né? Você muito maior, né? Muito maior. Você não está todo momento buscando, não está todo dia indo para a guerra, né? Você está esperando o momento certo para você ir buscar esses bons ativos e você vai saber simples, olhando o preço que estava antes da crise e o preço que está agora. Então você vai ver, caiu 50%, 60% um ativo, você vai ver uma empresa que não é tão ruim assim,
pode fazer sentido você usar parte do teu caixa e comprar essa empresa. Isso mesmo, sem falar que você, como utilizando o mesmo termo que você usou, se você for para a guerra todos os dias, isso acaba com o teu emocional, Exato. né? E transforma você de um investidor num especulador. Exato, total. Por quê? Para você garimpar grandes oportunidades quando você não está no meio de uma crise, é muito mais difícil, é muito mais cansativo, né? Abala muito o teu emocional e o retorno é muito baixo, né? Então não vale a pena ficar tentando buscar isso, como você mesmo citou, tá tentando buscar gotinha após gotinha, sendo que se você tiver calma, investir do jeito certo, fica com a tua carteira de investimentos ali, aportando todos os meses, né? Cria a tua reserva de oportunidade. Um dia a crise vem. E no dia que a crise vem, você vai lá e de balde, né? Galão. Cada enxadada, né? 2 minhocas. 2 minhocas, é isso aí mesmo. Então, é muito mais valioso você ter paciência, ter calma, agir do jeito certo e seguir uma boa estratégia. Du, e agora seguindo aqui, beleza, entendi quando montar, entendi quanto ter, entendi uma estratégia que eu posso comprar bons negócios que se desvalorizam mais para o caixa fazer caixa, então média 20% para quem está começando, mas nada errado de ter mais, ainda mais se esse caixa a mais foi os teus próprios investimentos no momento certo que geraram esse aumento do teu caixa. Mas aí, onde deixar a reserva de oportunidade? Né? Que daí o pessoal sabe, a reserva de emergência, investimento 100% do CDI, liquidez diária, tal e tal. E aí, para reserva de oportunidade, tem algum lugar diferente para você guardar? E na verdade, não tem, né? É exatamente os mesmos investimentos os quais você aloca a tua reserva de emergência, vão ser os investimentos que você vai alocar a tua reserva de oportunidade, né? Então, qual é esse tipo de investimento? É aquele investimento lá que tem os 3 pilares que a gente sempre fala, né? Alta liquidez, que é a facilidade de você colocar e retirar o dinheiro a qualquer momento. Uma boa segurança, né? Que seja um CDB aí 100% do CDI, que tenha liquidez diária, ou um Tesouro Selic, que são investimentos que têm o fundo garantidor de crédito, né? Ou garantia do Tesouro Nacional. Ou a garantia do Tesouro Nacional. E o terceiro pilar é a rentabilidade, né? Que seja acima da poupança, pelo menos. Então, qual que é a rentabilidade acima da poupança? Algo que pague aí pelo menos 100% do CDI, né? Ou o Tesouro Selic. Então, não tem uma mágica aí, né? Não tem uma mágica aí, porque são os mesmos investimentos que você utiliza para a reserva de emergência. E já que é o mesmo investimento, Cleiton, então as mesmas opções de reserva de emergência são as opções para reserva de oportunidade. Coloco tudo junto, então? Reserva de emergência e reserva de oportunidade? Exato, né? Algumas pessoas fazem isso e não tem nada de errado, né? Você juntar reserva de emergência e reserva de oportunidade. Cleiton, eu particularmente prefiro separar. Então eu tenho um banco que tem minha reserva de emergência, certinho, eu sei que aquilo é para imprevistos, e eu tenho um banco separado que é reserva de oportunidade. Eu sei que aquilo lá é pro momento do caos, é pro momento do sangue na rua, é pro momento da bolsa caindo, desespero, o mundo vai terminar, que toda crise que acontece é assim, né? Quem tá na bolsa, a galera achando que tudo vai ir a zero. Então eu sei que o que está naquela aplicação daquele banco X é a aplicação para ir para a bolsa, para ir para o risco no momento da crise. Então eu gosto de fazer isso porque eu sei que aquele dinheiro é o meu caixa, ele está separadinho. Algumas pessoas colocam tudo junto por facilidade e tal, não vejo problema algum, mas eu gosto de manter separado. A tua, como é que tá? Exatamente igual, separado, né? Porque eu também gosto de ter essa simplicidade, né? De saber que cada coisa é para cada coisa, né? Cada qual é para cada qual, né? Cada uma tem o seu objetivo. Então eu não gosto de ter aquilo tudo misturado, porque daí depois tem que ficar ali, tá, qual percentual disso é reserva de emergência? Qual percentual disso é reserva de oportunidade? Posso gastar até quanto aqui? Até porque dá um medinho de você colocar tudo junto e daí vem a crise e a pessoa se emociona quando vê, às vezes de tá colocando até reserva de emergência junto na bolsa, né? Exato. Por tá tudo junto, a pessoa meio que se perde na conta, coloca um pouco mais do que era caixa. Isso. Então tem isso também, né? E aí, como a gente tá falando de crise, vamos dar um exemplo que a crise afeta até o trabalho dessa pessoa, essa pessoa é demitida e aí ela usou toda a reserva de emergência como oportunidade. Ou redução salarial. Redução salarial, né? E aí o momento que ela vai mais precisar da reserva de emergência também, né? Ia precisar das duas reservas, Isso. né? Ela destinou tudo para um lugar só. Então, eu particularmente não gosto disso, você também não. Até os nossos alunos, a gente recomenda, principalmente quando estão começando, que é difícil de... Né, que separar isso já na cabeça, né? É melhor você colocar em opções aí diferenciadas. Né? Exato, pessoal. E opções, falando em bancos digitais que paguem 100% do CDI, tem aos montes, né, galera? Como a gente sabe, tem Nubank da vida, tem Banco Inter, tem C6 Bank, tem Banco Sofisa, entre diversos outros bancos que oferecem 100% do CDI ou até mais.
Então, não tem justificativa para você não conseguir separar a reserva de emergência, a reserva de oportunidade em instituições com alta liquidez, né, que você pode resgatar aí a qualquer momento. E aí, galera, comentem aqui embaixo, então, o que vocês acharam da reserva de oportunidade. Você tem reserva de oportunidade? Lembrando, galera, né, todas as segundas-feiras nós continuaremos aqui com o nosso podcast, trazendo assuntos importantes para vocês, diretamente do interior para o mundo. Então, esse foi o nosso assunto sobre reserva de oportunidade. Até um próximo podcast. Até mais.